Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, a vida de sua família e que Deus também prospere os seus negócios. O tema da mensagem, meus irmãos, é recenseamento. Davi não consultou a Deus e também não aceitou conselhos. Para isso, nós vamos usar o texto sagrado que encontra-se em 1 Crônicas, capítulo 21, versos 1 a 15. E para entender também essa mensagem, a gente vai para Êxodo, capítulo 30, versos 11. E na mensagem de hoje, Deus quer que a gente faça planos, faça projeto. Só que em Provérbios nós vamos ver que na multidão de conselheiros há sabedoria. A gente vai ver nesse texto aqui que ele começa dizendo Satanás, Deus permitiu. Por que a Bíblia começa dizendo Satã? Porque tudo que é de ruim é dele. Orgulho, soberba, arrogância, prepotência. E Davi deixou o orgulho entrar no coração, a ponto dele não consultar a Deus e também não ouvir Joabe, chefe do seu exército, que Joabe deu um conselho para ele: ó rei, que Deus aumenta 100 vezes mais o seu reino, mas por que trazer desgraça para Israel? E a Bíblia vai dizer que a palavra do rei prevaleceu. Por quê? O inimigo entrou com orgulho no coração dele. Ou seja, é mais ou menos assim: quando ele entrou, tinha 100.000 homens que puxavam espada, que aptos para a guerra, e ele quer saber se aumentou, se inflou, se cresceu. E no livro de Êxodo a gente vai ver que para fazer a enumeração do povo, o recenseamento, era por permissão de Deus, era um mando de Deus, e tinha uma taxa a ser pago por cada cidadão acima de 20 anos acima para a guerra. E não aconteceu nada disso aqui. Davi fez por conta própria. Quando a gente faz as coisas por conta própria, achando que a gente é o cara, que a gente, sabe, a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Quando a gente faz as coisas achando que a gente é a última bolacha do pacote, que não vai dar nada errado, a gente dança. A gente, quando coloca em primeiro lugar, a gente consulta Deus. E sabe, a Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Um exemplo simples aqui: se a gente for procurar um advogado, a gente precisa de um advogado para resolver uma causa para a gente. Esse texto, na multidão de conselheiros há sabedoria, o que acontece, meu irmão? Você vai procurar o advogado e você ainda tem que pesquisar sobre esse advogado, porque senão a bênção se torna maldição. Às vezes você procura alguém para resolver a tua causa, só que aquela pessoa está mais enrolada que você nem sabe. Por isso que a Bíblia diz que na multidão de conselheiro há sabedoria. Tudo que for fazer, meu irmão, tem que procurar saber, tem que investigar, tem que esmiuçar. Vai comprar um carro? Sim, se os seus olhos se agradou dele, vai fazer um laudo cautelar, ver se o carro é aquilo mesmo que o dono está dizendo, ver se não tem multa, ver se não tem rolo, ver se não tem algum processo judicial que o carro tá embaraçado na justiça. Está entendendo? Davi, ele nem recorreu a Deus para saber se era da vontade de Deus e nem aceitou o conselho de Joabe. E na mensagem de hoje Deus está dizendo: faça planos, faça projeto, mas coloque em primeiro lugar no altar e vai atrás de conselhos, vai atrás de pessoas. Deus sempre vai permitir, meu irmão, pessoas mais experientes do que nós. No meu ramo de atividade, sempre eu vou achar alguém mais experiente, alguém mais velho, que eu vou poder extrair algo dele. Está entendendo, meu irmão? Na multidão de conselheiros há sabedoria. Vamos para o texto sagrado para a gente poder entender o que aconteceu com Davi aqui. O que aconteceu com Davi é um alerta. Deus não quer que aconteça conosco. Faça projeto, faça planos, mas primeiramente você vai em oração. O primeiro conselheiro que temos que buscar é Deus, e depois Deus vai dar sabedoria, sabe? Você vai ver se aquele carro é aquele mesmo que você quer comprar. Deus vai acalmar teu coração, não faça nada por impulso. Aquela casa, Deus vai ver se é aquela casa mesmo, sabe? Deus vai mostrar para você se ela é boa, se não é, o bairro. Tá entendendo, irmão, que Deus quer falar com a gente aqui? Não podemos fazer como Davi. Não consultou os profetas e sacerdotes. Ele tinha Natã para consultar, meu irmão, e não consultou, sabe? E também não aceitou o conselho de Joabe. Joabe chega a falar para ele: ó rei, que Deus aumenta 100 vezes tanto, mas por que trazer esse pecado sobre Israel? E trouxe pecado, meu irmão. Depois ele se arrepende, sabe? Às vezes, se a gente for fazer as coisas sem consultar Deus e sem se aconselhar com quem é mais experiente no assunto,
sabe? Vou comprar uma casa, tenho que ir na imobiliária, vou ver se tem rolo, e assim vai, irmão. Tem tantas outras coisas aí, sabe? Então eu tenho que primeiro consultar Deus e procurar saber, porque senão depois acontece como Davi. Eu chego na presença de Deus arrependido. Então é melhor chegar na presença de Deus já pedindo ajuda, sabe? Senhor, me ajuda, clareia a minha mente, os meus olhos. Se tiver algum rolo, me mostra. Se não for da tua vontade, me mostra. Está entendendo, irmão? Porque Davi entrou na roça. E a Bíblia diz que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Mas a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não existe homem que possa falar, eu sou inteligente, eu sou sábio, eu vou comprar, eu faço. Não, temos sempre que se aconselhar com pessoas mais experientes sobre o assunto que você vai resolver. Vamos ler o texto sagrado, meu irmão? Que o Espírito Santo de Deus abra a nossa mente, a nossa visão e o nosso coração, para termos um melhor entendimento da palavra de Deus. Lembrando que a gente vai ler a NAA, Nova Almeida Atualizada. Presta atenção. Então Satanás se levantou, como eu disse, colocou orgulho no coração de Davi contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Davi disse a Joabe e ao chefe do povo: vão e levante o censo de Israel desde Berseba até Dan e tragam-me a apuração para que eu saiba o seu número. Ou seja, meu irmão, orgulho, soberba. Eu quero ver quantos que tem no meu reino, eu quero ver se cresceu, quanto que nós temos de arma, de cavalo, de escudo, eu quero ver se eu sou o cara mesmo. Não, rei, que Deus aumente 100 vezes mais, para com isso, tira isso do teu coração, é Deus que te guarda, é Deus que aumenta o número dos soldados. Eita! Então Joabe disse, olha só, meu irmão, Joabe, Deus usou Joabe, que o Senhor seu Deus multiplique este povo 100 vezes mais. No entanto, meu rei e senhor, não são todos eles servos do meu senhor? Por que meu senhor requer isso? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Meu irmão, Deus usou Joabe. Quantas vezes Deus usa, irmão, alguém para falar com a gente, para alertar, só que o orgulho, a soberba, a gente acha que mas sabe, meu irmão, é Deus avisando a gente. Deus avisou Davi. Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Então Joabe saiu e percorreu todo Israel, depois voltou para Jerusalém. Joabe apresentou a Davi o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada, e em Judá era 470.000 homens que puxavam da espada. Quando a Bíblia fala de espada, eram homens aptos para a guerra. Porém, os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Joabe entendeu, meu irmão. Joabe estava entendendo ali, falando: rei, isso não vai dar certo. Tem uma lei lá de Moisés lá que só pode enumerar o povo com mandato de Deus, rei. Para com isso. E tem mais, hein? Tem que pagar uma taxa aí por cada um se for enumerar. Meu irmão. Aí acontece o que? No versículo 7. Tudo isto desagradou a Deus. Irmãos, quando a gente não recorre a Deus em primeiro lugar e não vai esmiuçar para saber aquilo que a gente quer, carro, casa, montar empresa, trazer um sócio para a minha empresa, vai desagradar a Deus, porque a gente tem fé quando a gente busca a Deus, sabe? Deus me ajuda, abençoa, prospera. Só que quando a gente quer fazer as coisas por impulso, né, irmão? Muitas vezes nem recorremos a Deus para saber se é da vontade dele e para trazer pessoas boas para nos aconselhar. Tudo isso desagradou a Deus e por isso ele castigou Israel. Então Davi se dirigiu a Deus dizendo: cometi um grande pecado. É triste, né, meu irmão? Não buscou antes a Deus, não ouviu o conselho de Davi, de Joabe, cometi um grande pecado ao fazer tal coisa. Mas agora peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque fiz uma grande loucura. Então o Senhor falou a Gade, o vidente. Quando a Bíblia fala o vidente, é porque antigamente Israel, profeta era ser chamado de vidente. Vai e diga a Davi: assim diz o Senhor, eu lhe ofereço 3 opções, escolha uma delas para que eu a execute contra você. Gade foi falar com Davi, ele disse: assim diz o Senhor, escolhe o que você quer, ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses você seja consumido diante dos seus adversários, sendo alcançado pela espada dos seus inimigos, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor cause destruição em todos os territórios de Israel. Diga agora que resposta devo dar ao que me enviou. Então Davi disse a Gade: estou muito angustiado, porém é preferível que eu caia nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Não quero cair na mão dos homens.
Então o Senhor enviou a peste a Israel e morreram 70.000 homens do povo de Israel. Deus enviou um anjo a Jerusalém para destruir. Quando estava para destruir, o Senhor olhou, mudou de ideia. Em outras versões, teve compaixão, que é o mais correto. Mudou de ideia quanto ao mal e disse ao anjo destruidor: basta, retira a tua mão. O universo está sob o comando de Deus, meu irmão. Um anjo de Deus pode trazer bênção, e um anjo só dele pode trazer destruição, tá entendendo, irmão? Trouxe praga, multiplicou rapidamente, tá entendendo? 70.000 pessoas. Então nós vimos aqui que houve uma peste em Israel. Agora olha só, Levítico, o livro de Êxodo, capítulo 30, versos 11. O Senhor disse a Moisés: quando você fizer recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio. Quando você fizer a contagem, para que não haja entre eles praga nenhuma quando você fizer a contagem. Ou seja, tinha que ser feito algo pela permissão de Deus e tinha uma taxa para pagar por cada cidadão acima de 20 anos aptos para a guerra, coisa que Davi não consultou. Se ele tivesse consultado Gade, o vidente que a Bíblia diz, o profeta, com certeza Deus ia falar para Gade: não, isso é loucura. Lembra quando o profeta Natã, Davi se apresenta até Natã: Natã, quero fazer um templo para o Senhor. Natã, sem consultar Deus, diz: Davi, vá e faz, porque Deus é contigo. Meu irmão, tem que tomar cuidado, tem que pôr o joelho no chão. A Bíblia vai dizer que na mesma noite Deus apareceu para Natã e falou: Natã, isso não é da minha vontade não, você não orou, não buscou, eu falei alguma coisa? Você falou pela carne. Volta e avisa Davi que quem vai construir o templo é o filho dele e não ele. Meu irmão, temos que sempre recorrer a Deus e recorrer às pessoas mais experientes sobre o tal assunto. Sabe o que você vai comprar? Olha só o que diz em Provérbios 15, 22. Os planos fracassam por falta de conselhos, mas são bem-sucedidos quando há muito conselhos. Olha só, meu irmão. Provérbios 19, 20 e 21 diz: ouça conselhos e aceite a instrução. Meu irmão, coisa que Davi não fez. Não ouviu o conselho de Joabe. Joabe falou: não, rei, para com isso, por que você quer isso? A Bíblia vai dizer que a palavra do rei prevaleceu, porque o orgulho entrou no coração. Satã intentou ele, está entendendo, meu irmão? E ele não buscou a Deus. Tudo que a Bíblia deixa, meu irmão, para a gente é de exemplo. Embora Davi, a Bíblia vai dizer que foi um homem segundo o coração de Deus, ele pecou, mas se converteu, mas a Bíblia mostra, meu irmão, as falhas do homem. A Bíblia mostra as nossas falhas, sabe? Nunca podemos achar que somos a última bolacha do pacote, que somos o cara, que sabemos de tudo ou que entendemos de tudo. Primeiramente temos que recorrer a Deus. Deus diz: faça os seus projetos, faça os seus planos, sim, mas coloque no altar e vai atrás de conselheiros. Como eu disse, um exemplo simples, meu irmão. Às vezes a bênção pode virar maldição. Procura um advogado só porque ele está arrumadinho, tem um bom escritório, porque os meus olhos estão vendo, estou achando que é bom. Não, meu irmão, hoje em dia tem que olhar na internet, está fácil. Joga o nome do camarada lá que você vai ver no Reclame Aqui, esse tem rolo, esse tem problema. Está entendendo, meu irmão? Para depois colocar a tua causa na mão desse advogado, na multidão de conselheiros. A sabedoria, né? Provérbios 19, 20 e 21 diz: ouça conselhos e aceite instruções e acabará sendo sábio. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Provérbios 13, 10. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que temem conselho. Você imagina Davi? Aqui a Bíblia não relata. Imagine o Joabe falando com Davi ali, meu irmão. Davi falando: ô Joabe, para com isso, eu quero fazer o censo, eu sou rei aqui, eu mando. Eu quero saber se aumentou o meu exército, quanto que a gente tem de arma, quanto que a gente tem de escudo, de flecha, de cavalo. Eu quero saber porque eu sou o cara, eu sou rei, Joabe. Só o orgulho só gera discussões. Se ele tivesse humildade: ô rei, consulta lá o profeta, vai atrás de Gade, vai atrás de Natã, ora a Deus aí, que aí eu vou e faço, se for da vontade de Deus. Ó rei, tem uma lei aí, a lei de Moisés, não é assim não, fazer de qualquer jeito, tá entendendo? Tem que pagar aí, ó, o preço, o resgate por cada homem, tá entendendo? O orgulho só traz discussões. Provérbios 20, 18. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos, e quem sai à guerra precisa
de orientação. Ninguém, meu irmão, na antiguidade, que era os tempos bíblicos, que era tempo de guerra, meu irmão, ninguém saía à guerra sem antes fazer planos, sem antes saber quem era o inimigo, sem antes saber quanto que o inimigo poderia ter de arma, tá entendendo? Então, na multidão de conselheiros, há sabedoria, meu irmão, e há sucesso, tá entendendo? Essa foi a mensagem de hoje. Não faça planos, mas coloque no altar e vai correr atrás, para você saber se aquilo que você está vendo ou se aquilo que disseram para você realmente é aquilo, esse vale a pena ou você vai escorregar no tomate, porque senão depois, meu irmão, é mais difícil você voltar para a presença de Deus, para Deus consertar a besteira que nós fizemos, do que a gente colocar no altar e falar: Deus, me ajuda, eu reconheço que o Senhor é Deus, o Senhor é o verdadeiro conselheiro, está aqui o meu projeto que eu estou querendo fazer, que eu estou querendo comprar, que eu estou querendo adquirir. Senhor, me traga pessoas para clarear minha mente, porque eu quero saber como é que monta uma empresa, eu quero saber os gastos. Senhor, aquele carro que eu estou querendo comprar, eu quero saber de tudo, eu quero saber antes quanto que é o seguro, eu quero saber antes se ele tem algum problema, se ele tem alguma restrição, quero saber se o carro é bom, sabe? Se tiver que levar num mecânico, que seja um mecânico bom, Pai, para me dizer se o motor está bom, ou então eu vou ter problema na frente. Meu irmão, às vezes a bênção vira maldição por falta de sabedoria, por falta de aconselhamentos, tá entendendo? E Deus não quer isso com a gente, por isso que Ele está alertando a gente nesse vídeo. Deus é bom e quer que o seu povo seja próspero, abençoado e sábio, tá entendendo? Mas não vamos agir pelo impulso, vamos agir pela sabedoria, tá bom, meu irmão? Que Deus abençoe sua vida, a vida de sua família, e que Deus prospere as obras das suas mãos com sabedoria e riqueza dos altos céus. Fiquem na paz do Senhor.